Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Os convidados de hoje são Igor Correia Pereira, técnico em assuntos educacionais no setor acadêmico da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS e coordenador da aula aberta Negritude e Gênero, o que a Universidade tem produzido, e Nara Francisca da Costa, que estará compondo a mesa do evento, servidora técnica do Instituto de Física e autora da pesquisa de mestrado Memória Social, narrativa de mulheres negras sobre ações afirmativas na URGS. A aula aberta Negritude e Gênero, o que a Universidade tem produzido, acontece na quinta-feira, 12 de abril, às 18h30, no Auditório 1 da Fabico. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Nara. Então, esse evento ele vai se propor a refletir sobre essas relações entre raça e gênero e lançar um olhar para como que a universidade tem tratado isso, né? Então, qual é a importância que vocês veem na criação de espaços para se debater essas questões aqui dentro? Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Essa iniciativa ela tem vários significados, né? Ela é uma aula aberta, em primeiro lugar, porque ela convida não só os estudantes, mas também os técnicos e os docentes e a comunidade em geral para discutir esse tema, né? E outro símbolo importante dessa aula é que nós estamos completando 10 anos de políticas de ações afirmativas na universidade, né? Foi a primeira turma cotista, entrou em 2008, né? Portanto, faz exatamente 10 anos de políticas de cotas. Além disso, tem toda uma necessidade, no nosso entendimento ainda pouco explorada, da questão de se colocar a questão do ensino, da história e de cultura afro-brasileira nos currículos dos cursos de uma maneira geral, que é uma diretriz curricular nacional para todos os cursos de graduação, né? E que, no nosso entendimento, ainda há muito a se caminhar em relação a isso. Eu estava vendo uma matéria agora, recentemente, se tu for pegar as escolas básicas, 25% das escolas básicas não tem ainda nada, nenhuma discussão sobre combate à discriminação racial e a questão da afirmação da cultura afro-brasileira. Isso na educação básica, mas no ensino superior também isso não pode avançar muito mais. Então, a pergunta lançada, né, Negritude e Gênero, que a universidade tem produzido, é uma pergunta que é também uma provocação, né? A partir do momento uma provocação no bom sentido de instigar realmente a reflexão sobre essa questão. Nós queremos agradecer que houve de imediato assim, o atendimento do convite de professores de vários cursos que estão disponibilizando as suas turmas, né, estão inserindo como parte do seu plano de ensino essa aula, né? A professora Caroline Bauer, da História, o professor Moisés, da Ciência da Informação, o próprio professor Rodrigo, né, que é o mediador também da palestra, e que dá uma aula para arquivologia, a professora Sandra, que participa da aula e que tem aula de jornalismo esportivo nesse mesmo horário, então, e o professor de cultura brasileira, que agora me fugiu o nome, mas que também vai vir com a sua turma para essa atividade. Então, tu tem vários cursos participando, tem técnicos também convidados para participar, tem técnico na mesa, né? Então, é muito interessante esse diálogo entre vários públicos, né, que fazem a universidade sobre esse tema. Então, assim, a mesa, ela reflete isso, assim, também, né? A questão de ter uma estudante recém-formada na museologia, que é a Natália Souza, que vai falar sobre o bloco Afro do Modê, né? E é o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso dela.
Tem uma estudante de psicologia da Unicinos, né? Portanto, é um público externo ao URGS, que vai apresentar o projeto Maraias Bonecas de Pano, que é um projeto interessantíssimo de afirmação de que os brinquedos também dizem muito sobre a representatividade, né? A professora Sandra de Deus, que é professora da comunicação, que vai falar sobre as mulheres negras no ensino superior, e a Nara Costa, que é técnica administrativa, vai apresentar o mestrado dela, a dissertação do mestrado dela sobre as narrativas das mulheres negras cotistas, né, das ações afirmativas entre 2008 e 2015. A mesa mediada pelo professor Rodrigo Caxias, que é coordenador da arquivologia, coordenador da Comissão de Graduação de Arquivologia. É uma atividade noturna, que também é um símbolo importante, porque de noite é mais complicado as coisas acontecerem, né? Os serviços chegarem na noite. Nós temos aulas noturnas, nós temos cursos noturnos, mas a gente sabe que existem dificuldades também em relação a isso, e por isso a gente quer ocupar, né, esse turno noturno, né, com atividades, com palestras, com serviços. Então é importante ser de noite também, a partir das 18h30. Então tem esses vários significados, nós temos uma boa expectativa, convidamos a todos e todas a participar dessa aula. Nara? Olha, a importância disso se dá lá no início da graduação, lá no início da implantação das cotas em 2007, para o atual cenário que é as cotas na pós-graduação, né? Nesses editais que estão saindo, nessas formações que estão tendo, das pessoas começar a se engajar na pós-graduação, independente do seu tom de pele, das suas possibilidades de espaço dentro da universidade. E essa aula aberta vai trazer a palavra de mulheres negras que representam vários setores da universidade, né? Servidora, graduanda, professora. Isso foi pensado justamente para ter essa representatividade. Como que foi a escolha dessas mulheres para compor a mesa? Foi pensado porque a gente acha justamente que é um momento da gente reunir a comunidade universitária, né, em torno de temas importantes, assim. Eu acho que num momento em que a universidade tem cortes de investimentos, tu tem todo um retrocesso em termos de políticas sociais, tu tem o caso lamentável, bárbaro, da morte da vereadora Marielle, que é uma mulher negra, inclusive, né? Que foi executada, né? E tem grandes, fortes evidências aí de que tenha sido um crime por conta da atuação dela em relação aos direitos humanos, né? Então nós vemos um momento muito complicado, assim, não só do país, como e que se reflete evidentemente na universidade, né? E a gente acha que é um momento da gente congregar a universidade, todos os seus segmentos, para discutir temas importantes. Esse é um tema importantíssimo da questão da negritude e gênero, né? Por isso a presença, e ressaltar que todos esses segmentos, tanto os técnicos, quanto os estudantes, quanto os professores, e tanto quanto comunidade externa também, que não são esses segmentos, né? Tem a contribuir para esse debate, né? Tem a sua contribuição, e que é qualificada e que tem que ser ouvida também. Nara, tu vai estar nessa aula aberta falando sobre o trabalho que tu desenvolveu na tua investigação da trajetória de mulheres negras e estudantes da URGS, né? Tu poderia explicar melhor o que foi a tua pesquisa, o que te motivou, a que conclusões tu pôde chegar? Bom, o que me motivou, na verdade, fazer essa pesquisa foi a minha convivência e a minha interação com um grupo de trabalho do sindicato, que é o grupo de políticas sociais, né, GT, de políticas sociais e antirracismo. Comecei a me inteirar, em 2007, quando se deu a aprovação das cotas dentro da universidade, né, em 2007 para 2008. Nós ainda, como membros do sindicato, ficamos acampados na segunda reitoria o dia todo, ansiosos por essa aprovação. Né, então a gente acabou se preocupando muito com essa inserção dessa parte da sociedade, né, que é discriminada, principalmente pelo tom de pele. Então a gente começou a focar muito nisso, mas a gente não viu como se deu o ingresso dessas pessoas, né? Então quando eu entrei para o mestrado, né, que é em Memória Social e Bens Culturais, mais ligado na minha área de pesquisa, que é Cultura e Identidade, eu entendi que
essas meninas deveriam ter uma trajetória. Essas pessoas negras deveriam ter uma trajetória lá dentro. Como foi essa recepção delas dentro das salas de aula? Como foi a recepção delas diante do corpo docente? Entendeu? Então, eu achei que eu deveria saber como eu poderia compartilhar isso para a sociedade, né? A gente sabe que eles estão lá e eles vão... Como foi essa procedência? Eles estão lá. Mas como eles chegaram até lá? Então, eu comecei a entrevistar algumas meninas, né, da universidade, estipulei um período, né, um prazo de 2008, logo que foi o primeiro ingresso das cotas, até 2015. Entrevistei algumas meninas até formadas, que já estão no mestrado, mas alunos de graduação da psicologia, da administração, da história, e algumas de serviço social também, né? A maioria delas estão já encaminhadas no mercado de trabalho, né? Mas o que mais me impressionou nessa pesquisa é que essas pessoas, elas são pioneiras, né? Eu procurei focar, inclusive, o meu sujeito de pesquisa, as mulheres negras, cotistas, para poder entender essa trajetória e assemelhar a mim, porque isso não foi uma pesquisa empírica, né? E o que aconteceu? Eu descobri que elas não são diferentes de mim. Elas vieram de uma classe baixa, né, oriundas na maioria em zonas de pobreza, não é uma zona de miséria, mas é uma zona de pobreza, entendeu? Foram as pioneiras em ter seu curso de graduação, são pioneiras e mulheres primeira na sua família, né, a ser as pioneiras em entrar para uma universidade, fazer um curso de graduação, e muitas delas também demonstraram que foi um sonho realizado, não delas, mas dos pais, que era o sonho dos pais, é entrar na universidade, né? Então, todas elas desconheciam o que era a universidade, o que era conviver dentro da universidade, né? O meu foco também foi um pouco a questão da discriminação racial e de gênero dentro de sala de aula durante esse período da trajetória delas, né, dentro do período do curso, né? Então, isso para mim, ele me enriqueceu bastante, porque, como eu já tinha falado anteriormente, é uma situação que eu não desconheci, entendeu? Eu não desconhecia, mas a gente sempre acha que só acontece comigo. Não acontece, né? Teve casos em que algumas recepções em sala de aula, essas mulheres negras foram discriminadas, não tanto na parte de gênero, que foi inclusive mais o resultado da minha pesquisa, mas a questão de raça, ou a pessoa ser discriminada, inclusive por professor em sala de aula, né, de uma forma mascarada, e a pessoa não se dá por conta. Então, assim, vários motivos, algumas foram mães, né, durante o curso, entendeu? Não estou generalizando o corpo docente, mas eu cheguei, inclusive, à conclusão de que a universidade não tem um corpo docente preparado para lidar com a diversidade, né? E, ao mesmo tempo, também, que eu percebi que os professores, eles não fazem essa discriminação assim, né? Tu fica para cá, tu fica para lá. Hoje, a universidade, como disse uma entrevistada, que hoje a gente pode tudo, né? Então, o que as cotas, no caso, fortaleceu e beneficiou essas pessoas é um momento mágico, como uma das entrevistadas cita, é um momento mágico. Eu não imaginava o que era isso. Então, o que também me trouxe como conclusão do meu trabalho é que essas pessoas que foram entrevistadas, elas não tiveram conhecimento suficiente com relação à Coordenadoria de Acompanhamento das Ações Afirmativas, a CAF, né? Eu percebi que algumas delas desconheciam essa CAF. E no momento em que se elas se desconhecem e entram num lugar em que elas são minorias, elas acabam procurando se apoiar em outros lugares para se sentir mais dentro do grupo, né? Da sala de aula. Não se sentiram contempladas, se sentiram isoladas dentro do... Então, elas acabaram se engajando, se aproximando de uma outra pessoa do seu mesmo tom de pele,
né, semelhante ao seu tom de pele, e outros acabaram se vinculando mais aos movimentos que tinha dos projetos de entrei na URGS, estou na URGS, e assim como o movimento de ações afirmativas, movimento negro, o sambaral, que foi muito citado. Então as pessoas acabaram se identificando mais com isso e não com aquele respaldo que a universidade deveria dar, que eu acho que agora ela está começando a entrar de cabeça, como as próprias atividades que o DED está propondo, né? Que as pessoas estão se sentindo mais à vontade. Mas de 2015, que foi o meu trabalho, que eu desenvolvi a minha pesquisa nesse período, trabalhando com aquelas pessoas mais que recém tinham ingressado, então foi um tempo mais distante, então eu acredito que realmente elas tenham se sentido um pouco mais desamparadas do que as pessoas que estão ingressando na universidade agora. Estação Cidadania fica por aqui. Na semana que vem, continuamos nossa conversa sobre negritude e gênero com Igor Correia Pereira e Nara Francisca da Costa. Este programa é uma realização do DEDES com apresentação de Camila Bengo, gravação de Eloy Lopes e edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.